Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Jornalista de formação e por paixão, sempre adorou contar histórias de pessoas. Algo que, dizem, herdou do pai. É mãe de 3 meninos, de uma menina e de 2 cães. E como se isso ainda não desse trabalho suficiente, está sempre a inventar o que fazer a seguir. A fase do cocó na fralda já lá vai, agora é mais cocó no saquinho, sempre que vai passear a Mola e o Morrito. Mas o nome foi tão bem escolhido que ainda hoje serve para apresentar a minha companheira de viagem neste episódio. Bem-vinda, Sónia Moraes Santos. Obrigada pelo convite. Obrigada por teres aceitado. Olha, começando aqui, a proposta é para irmos um bocadinho lá atrás e virmos viajando até ao presente. E há um episódio muito engraçado que me contaram sobre ti, em que tinhas tu apenas 3 anos e estavas a tomar banho e viraste para a tua mãe e disseste I'm washing my body. Assim em inglês. Que tu sabes. Assim em inglês, Estás não é? muito bem informada. Muito bem informada, sabes? Aqui É verdade, é verdade. Infelizmente o meu inglês talvez não seja tão bom agora como era nessa altura. Foi-se perdendo. Mas sim, foi essa. Minha Eras mãe uma entrou em despachadona. choque. Minha mãe tipo, oh meu Deus. Não, eu andava numa escola inglesa e, portanto, devo ter aprendido Era isso. a Princesa Ana, Era, já não exatamente. existe. Já não existe. Ai, as coisas que tu sabes, Viste? tu foste escavar. Eu fui escavar assim, e tive aqui uns Ai, que cúmplices também tive aqui uns cúmplices que me falaram de uma Miss Morgado, que era a tua professora, Sim. e que, apesar disto já ter sido há uns aninhos, vá para mais de 20, não é? É, bastante mais. Tu ainda mantens o contacto com alguns colegas, o que é Mantenho. muito giro. Sim, não, ela fez 80 anos e nós fizemos-lhe uma mega surpresa na escola. Fomos lá à escola que estava a fechar, entretanto já nem existe, não é? E então fizemos-lhe lá um almoço e pronto, e foi muito bonito, E almoçamos, jantamos de vez em quando. É giro. Por acaso é uma coisa que quem está atento àquilo que tu vais publicando, que é uma preocupação tua de manter contactos, de não perder relações lá de trás, não é? Eu já perdi algumas e é uma coisa que me custa imenso. Quando existe um corte com alguém, é uma coisa que a mim me custa, demoro muito tempo a ultrapassar, porque é uma coisa que não me é natural. Eu gosto imenso de me relacionar com pessoas. E custa-me imenso quando as coisas acabam. Sou um bocadinho agarrada às pessoas e gosto de tentar manter esses elos e as relações vivas. Às vezes não é possível, porque nós, naturalmente, a vida empurra-nos mais para uns do que para outros, não é? E às vezes sinto assim esse remorso, nunca mais falei com esta e tento apanhar esse comboio. Mas sim, tento manter vivas essas relações todas e gosto imenso de olhar para trás e pensar, estes são os da primária, estes são os da fase seguinte. Então agora vamos ali até à zona de Sete Rios, não é? Que era a casa dos teus avós, que apesar de ser em Lisboa, tinha espaço verde e tinha animais. Tinha. Isto nunca me tinha acontecido, Catarina, queres saber? Tinhas vários animais. A tua avó assume aqui um papel protagonista na tua infância. Tu passavas muito tempo com ela, não é? A tua mãe deixava-te lá, os teus pais já estavam divorciados desde os teus 3 anos, não é? E tu ficavas lá muito tempo. Tu és da PID. És do SIS. Não, da PID não, por favor. Exato. Como todas as personagens principais da nossa infância, não é, que têm este papel, tu também a associas a alguns sabores. Por exemplo, a torrada com manteiga. Sim. E ouvi falar de um bife com batatas fritas. O que é que eram estas batatas fritas que são tão especiais? Nunca mais comi igual, nunca mais. Não sei. Eu não sei o que é que ela fazia com aquelas batatas fritas, mas de facto, e a minha avó mimava-me imenso, apesar dela até ser uma mulher rígida, e com a minha mãe acho que foi muito dura, mas comigo, quer dizer, ela não era propriamente colinhos e cenas, mas era muito querida comigo à sua maneira, assim, Era aquele pespineta. tough love. É, exatamente.
E ela perguntava-me sempre, o que é que queres almoçar? E eu respondia sempre a mesma coisa, bife com batatas fritas. E ela fazia. Claro, como avó, Exato. faz a vontade Desgraçou-me, da menina, não que era é? assim que te chamava. Desgraçou a menina. Também. Desgraçou-me bem, não é? Sim. Que pronto, que aquelas batatas fritas. E depois acabava o bife, mas a remessa de batatas continuava a chegar. A vir para a mesa. Portanto, eu continuava a comer batatas fritas alegremente depois do bife e das batatas fritas já terem acabado. Pronto, portanto, anos depois fui aspirar todas as batatas que tinham ficado no meu bucho. O amor engorda, não é? Toda a gente sabe que o amor engorda. Exatamente, mas era uma relação espetacular e um dos momentos que me marcou muito, se calhar tinhas essa na manga, mas olha, já estou a entalar, que foi quando ela morreu e eu deixei de ouvir a chave, porque ela entrava na minha casa por volta das 9 e eu ouvia sempre aquele barulho da chave. E quando ela morreu eu continuei a ouvir o barulho da chave durante imenso tempo. O barulho da chave continuava a existir, eu aparecia lá para ver se ela vinha. E tu naquele momento assim, sempre e depois era uma chamada à realidade, não é? Constante. Exatamente, sim. Eu tenho umas gravações da minha avó numas cassetes e estou doida para as ouvir. Eu sei que tenho a voz dela, sabes? Só ainda não descobri onde. E agora até me arranjaram um gravador de cassetes, porque o meu estava avariado. Sim. E agora é ir à arrecadação ver se descubro. Sim. Vai ser um momento. E depois respirar fundo antes de pôr no play. Eu não sei qual delas é, portanto vai ser assim um baque quando ouvir, quando acertar, não é? Mas ao mesmo tempo é giro teres esse documento. Sim. Voltando aí essas tardes na casa da avó, havia uma senhora de quem a tua avó tomava conta da casa quando ela estava de férias. E há um dia também me contaram que tu, que sempre foste uma miúda que prezavas muito a liberdade, há um dia em que foram à casa dessa senhora e tu decidiste abrir todas as gaiolas e todos os pássaros fugiram. Exato. Foi mais ou menos ao contrário. Foi outra avó, essa é a avó do meu pai. Há duas histórias com pássaros. Eu sei, eu também tenho aqui a outra que acho que acaba com um bocadinho pior. Então, essa era era a mãe do meu pai e ela é que tomava conta dos animais. Os animais iam para a casa dela. Portanto, ela tinha aquilo cheio de gaiolas. E sim, um dia aquilo fazia-me muita impressão ver os bichos fechados. Ela ainda faz. Eu vejo um bicho fechado e aquilo dá-me cabo da cabeça. Mas sim, abri as gaiolas. Primeiro fui abrir as janelas das janelas da rua, não é? A janela. E depois abri-lhes as gaiolas. E foi vê-los pela rua fora. Pronto, e se esses se safaram, houve um coitadinho, o que é que lhe aconteceu? Pronto, esse foi da casa da minha avó materna. E aquilo fazia-me também muita impressão, estava ali aquele periquito sempre enfiado dentro da gaiola e olhar para ele. Eu lembro-me perfeitamente de passar muito tempo, porque repara, nós não tínhamos muitos entretens, não é? Como hoje há. E portanto tínhamos imenso tempo para nos aborrecer. Uma das coisas que eu fazia era ver o relógio, que depois às tantas era um despertador digital, de ver aquilo piscar os pontinhos até mudar para o minuto seguinte. E eu contar a ver se acertava no momento em que aquilo mudava, estás a ver? Imagina bem o tédio. Exato. Ou ir para a janela e contar os carros brancos, fazer uma estatística, quantos carros brancos, quantos... Bom, enfim. Portanto, havia muito tempo para o aborrecimento e para a contemplação, que eu acho que é uma coisa que faz imensa falta. Faz falta hoje às nossas crianças. E então eu estava a olhar para o pássaro e imaginar o que é que seria a vida dele e o que é que ele gostaria de fazer e olhar para a rua, quem lhe dera voar e coisa. E então um dia subi em cima de uma cadeirita e abri a portinhola. E eis que ele faz um voo, o seu voo inaugural, vai direto. E derradeiro. Vai para a boca da gata da minha avó, a pirulita. A sacana da pirulita, comeu o pássaro. Portanto, foi uma liberdade muito, muito precária. Muito precária, pronto. E depois tu ficaste a pensar o que é que teria sido preferível, não é? Viver toda a vida preso ou ter tido aquele voo? Exatamente. Talvez não tenha pensado nesse momento, porque era mesmo pequena, mas ainda hoje penso nisso. Penso que, de facto, se calhar... Não sei, foi demasiado curto, não é? Se ele tivesse vivido ainda ali 2 ou 3 dias, valia a pena, mas foi direto. Segundos. Coitado. Portanto, senti-me bastante mal com esse gesto. Olha, e as histórias com animais não ficam por aqui. Porque tu que vives, pronto, a tua vida girava muito ali em torno do Fonte Nova, não é? Que por acaso a minha também girou durante algum tempo, porque eu andei na faculdade na Escola Superior de Comunicação Social, que era mesmo ali ao lado, e o meu primeiro part-time foi no Fonte Nova, numa loja de roupas para crianças, pronto, enquanto estudava.
E tu ias ali ao Canifa, não é? Que toda a gente conhece, não é? Os meus pais moravam e ainda moram num Lumiar e nós íamos ao Canifa buscar o Bom Rei, certo. que era o melhor de Filas Lisboa, enormes. filas enormes. Mas tu ias com a tua mãe e um pato. Mas um pato verdadeiro. Verdadeiro. A minha mãe fazia coleção de patos. Em loiça, em madeira, tudo, de todo o mundo. Traziam-lhe, ela ia viajar e trazia. Tinha imensos patos, ainda tem. E eu não sei bem a história, se alguém lhe deu ou se ela comprou. Não sei, acho que alguém lhe deu. É um patinho bebê, vivo. Um patinho amarelo, fofo. E ele era muito fofo, era a coisa mais fofa. A minha mãe tinha um cachepô para pôr plantas toda em espelho e ele ficava ali a piar como se fosse os irmãos. E depois nós íamos ao café e ele vinha atrás de nós. E vinha tipo, piu, 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 a descer a rua. Depois eu imagino as pessoas a olhar para... Não, foi demais. Parecíamos umas excêntricas, não é? Aquelas excêntricas loucas. E ele não conseguia acompanhar os nossos passos, de vez em quando caía de bico no chão. Amoroso, era mínimo. Depois cresceu, não é? Cresceu. E depois não teve também um fim muito feliz, ouvi dizer. Ai, não, foi o dia em que eu comi o meu amigo, mas não nesse sentido porco, no comer nesse sentido, mas no literal. Comi-o literalmente. Não, então ele mas foi... tu não sabias eu que não sabia, a tua amigo, exatamente, fica aqui em tua defesa. Em minha defesa. Ele cresceu e foi lá para o quintal dos meus avós. E depois um dia eles inventaram, eu ainda hoje fico espantada com a invenção da história. A história é toda tão... Como é que coube na cabeça daquela gente dizer-me que a casa foi assaltada? Para já introduziram um elemento de pânico numa criança, tipo, a casa foi assaltada. Sim, e o que é que levaram? O pátio. Eu era pequena, portanto aquilo para mim tinha alguma credibilidade, que levassem o pato. Mas eram os adultos que estavam a dizer. Exato, os adultos estavam a dizer. Mas eu fiquei sempre um bocado aflita com a ideia de voltarem para levar outras coisas, não é? Inclusivamente, talvez até a mim. Portanto, não acho normal, realmente a pedagogia, olha, bendita pedagogia que entretanto ensinou aos adultos como tratar as crianças e não lhes incutir estas aflições, mas pronto, e portanto o almoço foi frango, entre aspas, e eu comi o meu amigo pato, depois só muitos anos depois, já a minha avó tinha morrido, é que me contaram. E foi chato, mas... Pois, deve ter sido um pouco aborrecido. Eu nunca mais comi pato. Acredito. Caneco. Olha, ainda ali de volta do Fonte Nova, tu ainda, mesmo pequenina, decidiste fazer um jornal. Pronto, portanto, já te corria aí nas veias esta coisa de ser jornalista e de informar a população. Mas também tinhas, a par desta veia jornalística, uma veia comercial muito forte. Porque tu fizeste um jornal, acho que era o Traquinas. Era. O Traquinas. As coisas que esta mulher sabe. Que a Sónia ia fotocopiar ao Fonte Nova, não é? Pedias à tua mãe para tirar fotocópias no Fonte Nova e depois andavas a distribuir com 2 vizinhos. Exatamente. Pronto. E então, muito perspicaz, dizia, olha, se for uma velhinha... Tu dizes que o dinheiro é para comprar um presente para a mãe, que ela fica comovida e compra-nos. Se vires que és uma pessoa meio executiva, empresário, é para comprar uma máquina de escrever. Exatamente. Portanto, havia aí uma veia comercial. É verdade. Que entretanto se perdeu, segundo o meu marido, que eu agora sou uma miséria para vender o que é que seja. Esgotou-se ali até aos 12. E está-me sempre a chatear, gente. Então, mas tu fazes não sei o quê, não vais à procura de um patrocínio? Não me apeteceu, eu queria fazer e fiz. Exato. E pronto, portanto na altura realmente era um bocadinho mais expedita, mas eu estou muito impressionada com o teu trabalho de casa, isso é extraordinário. Sim, a minha formação de jornalista para preparar esta conversa. Fogo, mesmo. Mas foram tempos giros e às vezes explorava os meus amigos, também não sei se te contaram isso, mas eu às vezes não lhes pagava convenientemente, também era o meu lado empresário. Também assim, tu é que tinhas a ideia de fazer jornal, trabalhavas... Também é verdade. A maior parte do jornal eu é que escrevia, não é? Exatamente. Eles desenhavam e coisas menores. Que horror, isto é horrível, porque depois os ilustradores dizem, menores, coisas em menores. Os ilustradores vêm já tudo. Fotógrafos e não sei o quê. Exato, não, mas eu às vezes, não era sempre, mas às vezes achava que eles não mereciam tanto e então distribuía, não propriamente equitativamente o dinheiro. Pronto, eras a patroa, não é? Era a patroa, portanto, no eram fundo. Os assalariados, Sim. era dependiente de como a coisa corria. A tua relação com o dinheiro é como tu dizes hoje em dia, tu não lhe dás grande importância no sentido em que, olha, se não me fizer falta também está tudo bem, não é? É um bocado, sim. E percebeste também muito novinha
que nunca ias ganhar nada de jeito, apesar de trabalhares muito. Isto porquê? Porque houve uma altura em que tu andaste um dia inteirinho ao sol a apanhar caracóis. Ai. Que foste vender ao café do Senhor Damião. Fogo, eu estou, olha, nem Que era sei. outra das personagens lá daquela zona do bairro, da rua dos avós, não é? Mas o Senhor Damião foi um porco capitalista, dizendo as coisas. Esse sim, eu, na Ele verdade sim. era uma Bambi, aquelas coisas que Tu chamaste-lhe burguesso. Porque ele foi, na realidade. Ele foi. Porque ele não te remunerou. Não, eu estive Justamente. ali a sentir o que era trabalhar pela primeira vez, senti, não foi fixe, não gostei. Podia até, aliás, ter logo acabado ali qualquer carreira, não é? Tipo, foi uma experiência traumática, foi mesmo. O dia inteiro a apanhar caracóis, pois eles têm aquela gosma o teste de caracóis. Não é agradável, de facto. Não consumo. E sim, depois fui vender ao Sr. Damião, que aceitava caracóis para as caracoladas. Nem sei como é que eu consegui fazer isso, porque eu sempre fui muito amiga da bicheza, mas era mesmo precisava do carcanhol, com certeza. Aí o dinheiro se calhar falou mais alto. Foi, às vezes acontece, às vezes fizeste sucede. esse esforço. E fiz esse esforço, e de facto foi muito triste. Sim, um saco de caracóis pagou-me, não me lembro. Por acaso é uma coisa que eu tenho imensa pena em não me de lembrar. não te lembrares do valor que acho que elas mesmo, pessoas não é? diziam, eu ganhei 50 tostões, ou não sei o quê. E eu Não adorava lembras. poder dizer, não é? Esses valores Tu giros. lembras-te que recebeste mal. Recebi muito mal. Inclusive a tua avó foi lá ao café dizer que ele não te tinha pago Exatamente, o que tu tinhas merecido porque tiveste o dia todo ao sol. Foi, Estou a exatamente. imaginar. A menina Sujeita a teve o dia apanhar, todo a sujeita a sol. apanhar uma meningite, que eles achavam que as meningites era com o sol. Era com o sol, Pois. exatamente. Portanto, aí, olha, percebeste assim, ok, vou fazer aquilo que eu mais gostar, E olha, mas não vale a pena andar aqui a matar-me porque Foi nunca, logo nunca aí. me vão pagar o que eu mereço, não é? Basicamente, é uma boa lição. exatamente. Depois havia aqui outra personagem que até a mim me suscitou assim muito interesse, que é a Dona Ema. Porque já agora falamos das personagens principais, não podemos saltar a Dona Ema, que era uma senhora que, dizes tu num dos teus textos no blog, que trazia a vida nos sacos, trazia nos sacos toda a sua existência. Quem é que era esta senhora? Eu tenho imensa pena de não ter feito mais perguntas, ou pelo menos de não ter decorado melhor as histórias dessa senhora, porque ela era fascinante. Eu acho que ela sempre me deslumbrou, aquela história, porque eu acho que ela era uma sem-abrigo, ela não tinha onde viver, pelo que sei, não sei como é que isso aconteceu, estás a ver hoje. Exato. A pena que eu tenho de não ter Exato. falado com ela, não é? Melhor, mas eu era miúda, via a chegar, ela falava comigo, eu lembro-me que ela tinha tipo um dente aqui, não tinha mais, era muito, muito estranha para mim, era assim, e depois normalmente as pessoas mais velhas ou tinham o cabelo curto, ou tinham o cabelo num carrapito, como a minha avó, e ela não, ela tinha assim uns cabelos soltos e amarelecidos e despenteados, era estranha, era mesmo uma figura. Pintadas, as unhas sempre pintadas, que era sim. outro pormenor assim. Era, e lá aparecia a Dona Ema cheia de sacos de plástico, aquele som do plástico ainda hoje, o saco mole e plástico cheio de roupas e toda a vida dela, ela transportava a vida de um lado para o outro, e a minha avó, não sei porquê, deixava-a ir lá à casa, dava-lhe café, às vezes comida, e lembro-me que houve uma altura em que debaixo das escadas do prédio, minha avó vivia no resto de chão, e debaixo das escadas do prédio, no vão, fechou-se o vão e ela dormia lá. Não percebi muito bem se com o conluio do prédio inteiro, mas aconteceu. E depois até houve um incêndio uma vez no prédio, não sei se não foi causado por ela, não sei, mas era fascinante para mim aquela mulher, e lembro-me de pensar o que é que seria dela, e lembro-me a minha avó às vezes contar algumas coisas sobre ela, mas tenho uma pena enorme de não ter feito uma entrevista à senhora. Exato. Mas na altura não era ainda a minha cena, só que sei que ela me fascinava, aquela vida dilutante. Eu imagino-te em miúda a observá-la, porque Sim. essas coisas que ficam, não é? Não é só por, está aqui esta senhora, não, tu devias passar ali que tempos, não era? Sim. A olhar para ela devia despertar-te aí. Ela era muito estranha, e lembro-me de contar histórias, a ideia de não ter uma casa para um miúdo é uma coisa bizarra, estranha, não é? Não faz sentido, exato. E eu lembro-me que ela me provocava a imaginação, não é? Ela saía, eu ficava a imaginar o que era a vida dela, e ainda hoje ela povoa de facto a minha memória, e foi muito marcante, foi uma personagem super marcante, sim.
Olha, dando aqui agora um salto desta infância já mais para a adolescência. Tu tiveste um namorado que era um bad boy e disseram também que tu namoraste. Eu estou a beber água já. Já está a beber água, já está a hidratar-se. E disseram que tu namoraste com ele durante 8 anos e que a relação terá durado mais porque a tua mãe não aprovava. E tu, do género, não aprovas, então agora é para continuar. Sim, eu acho que começou um bocado por isso. Depois eu acho que esta vez ela já tinha desistido. Mas sim, eu e a minha mãe tínhamos uma relação... E a tua mãe era muito do não? A minha mãe não sempre foi muito do não. Não dava muita liberdade. Não dava nenhuma, durante algum tempo, muito pouca. Ou alguma parva, que é aquela coisa do... podes sair, mas tens de estar em casa à meia-noite. Então não deixa estar. Exato. Não é? Porque à meia-noite é quando eles saem. Está tudo a começar, exato. E portanto, e outras coisas muito chatas, tipo, eles juntavam-se à frente da minha janela, eu vivia num 6º andar, eles juntavam-se todos num café que estava fechado, ali, a tocar guitarra e não sei o quê. E portanto ela, se quisesse, em última análise, podia ver, estávamos ali. Estar à janela. Mas não me deixava, eu ficava na varanda a chorar. Sim, mas essa relação, de facto, eu acho que no início terá sido muito por esse confronto e por, não é, afrontar. Mas depois passou a ser uma coisa de conforto. A relação com o meu pai era complicada, ele nem sempre estava e tudo, portanto havia ali uma figura masculina e que me apoiava imenso e que me amparava ali um bocado os golpes. Depois em terapia era uma coisa que me gostava muito aquele tempo, eu dizia que era um tempo que tinha sido muito perdido, porque nós não tínhamos nada a ver, nada a ver um com o outro. Coitado, eu espero que ele não veja isto. E eu senti esse tempo como perdido e falei nisso na terapia e o que eu percebi foi que se calhar não foi nada perdido, se calhar até pode ter sido uma coisa muito importante na minha vida, porque eu não sei o que é que poderia ter acontecido comigo se não tivesse sido aquele bad boy, afinal não era assim tão bad boy, ele até me orientou para bons caminhos, portanto olha, tenho que me apaziguar mas se quiseres saber, é das únicas coisas que eu me arrependo na vida, é de ter estado tanto tempo com uma pessoa que não me puxava para cima, era uma pessoa a que eu tinha que puxar para cima. Sim, se calhar, mas lá está, se calhar foi essa fase de transição que tu precisavas, não é? Entre aquela... a educação mais rígida da tua mãe, não é? A quem tu também chamas general. Sim. Portanto, nós conseguimos perceber como é que ela era e também conseguimos perceber agora, enquanto mães, que ela, educando-te sozinha, não é? Apenas com a ajuda dos teus avós, mas o teu avô, entretanto, também partiu e ficou só a tua avó durante algum tempo, portanto, eu acho que ela também devia ter essa necessidade de segurar. A proteção era no sentido de não deixar Sim, e segurar. sobretudo, eu sou muito parecida com o meu pai, não é? Que ela sempre achou um estranho, um estranho, e portanto ela queria domar esse lado genético a toda a força. E eu acho que até conseguiu, de certo modo, mas há cá coisas, mas estão mais domadas. Mas como é que esta mãe mais rígida, e um pai que também já falaste dele enquanto um bom vivant, e que se separaram quando tu tinhas 3 anos, de que forma é que esta mãe e este pai e esta distância entre os dois também impactaram na pessoa que tu és hoje, na mulher em que te tornaste? Eu acho que sou um caldo absolutamente misturado de ambos, ou seja, a minha mãe imprimiu-me um rigor alemão na vida, que eu tenho ao longo dos anos vindo a lapidar, e com a terapia percebi o prazer de hoje não vou fazer nada. Porque eu desde que me tornei freelancer continuava às 8 da manhã, às 9 da manhã já estava ali a trabalhar e pronto, e de facto ainda bem, não é? Porque consegui fazer a minha vida sem donos, que é a coisa melhor da vida, é não ter dono. Mas por outro lado, quer dizer, às vezes era parvo, não é? Não ia ver o mar, não ia fazer outra coisa, era só trabalho. Cumpria o horário como os outros quando não era preciso, porque podia trabalhar noutros horários, de outras maneiras. E isso foi preciso trabalhar porque eu tinha eu era o ratinho na roda, como a minha mãe foi, não é? E agora já não sou. E é difícil sair daí. É muito difícil. Quando nós só conhecemos essa realidade. Exatamente. E é a referência que temos, não é? Porque a tua mãe estava sempre a trabalhar porque também. O outro lado que ela mostrava, ou seja, ou és assim ou então és como aquele, não é? Como o louco.
Mas dele eu acho que tenho, e por isso que eu acho que tenho, apesar de tudo, apesar de muitos defeitos, não é? Muitos defeitos, mas tenho o lado bom dos dois, que é a responsabilidade, o saber que é para cumprir, não é para falhar, o trabalho, mas por outro lado a diversão e se quiseres um bocadinho às vezes de desrespeito pelo dinheiro, no sentido, não é no desrespeito, mas eu não sou nada poupada, a minha mãe é super aproveitar. O meu pai é um homem que sempre gastou o que tinha e o que não tinha para curtir, e se isso por um lado é mau, por outro ele leva a barriga cheia. Exato. E portanto eu tento andar aqui no meio dos dois, nem estourar tudo porque não posso, tenho 4 filhos, não sou louca, mas por outro lado quero ir de barriguinha cheia também. Exatamente. Portanto, acho que sim. E o teu pai chegou a ter uma discoteca, não foi? Lá em Trancoso, que é a terra dele. O meu pai é louco completamente, houve um dia que disse que queria ir viver para o campo, lá está. Portanto, quando às vezes eu te digo que tenho o apelo do campo, tenho algum medo de estar aqui com a genética a chamar-me. Mas ele disse, não, eu quero ir para o campo, quero plantar umas couves, e eu olhar para ele tipo, como assim? O ir para o campo ainda vai, agora às couves. Como assim ir para o campo? Não, vou plantar umas coisas, vou lá para a casa da Madinha Constança e não sei o quê, e foram todos com a minha irmã, e nós a perceber que aquilo era a maior disparate, e portanto ao fim de, não sei, um mês ou 2, estava aberta a maior discoteca de que há memória em Celurico da Beira. Coisa tipo mega, com porteira à porta, com o meu pai tão, aquilo é de chorar a rir. As pessoas iam para a discoteca vestidas como vinham do campo, com botas com terra e não sei o quê. E ele, pronto, isto é maneira. Então meteu um tipo à porta, não podiam, havia dress code. E as pessoas coitadas tinham que ir comprar coisas para ir vestir, mas pronto, aquilo era um happening, de facto foi um happening, foi um verão brutal, foi mesmo. E eu era a filha do dono da discoteca, portanto estás a ver o que isso significa. E tu tinhas alguns pretendentes, não é? Tu eras uma miúda que chegava de comboio, tinha a sua acelera. Era todo um cenário. Tu estás a ver o que é. Estamos a falar de uma terrinha, não é de agora, porque eu já lá fui agora e não tem nenhuma diferença entre mim e as pessoas que lá estão. Nenhuma. É tudo igual. Mas na altura eu era a tieta do Agreste, percebes? Eu chegava lá e toda a terra parava mesmo, quase tinha um acidente a olhar, porque eu ia na mota, porque eu tinha não sei o quê, porque eu vestia diferente. De mota, só aí era espetacular, e era a filha do dono da discoteca, portanto, imagina chegar ao balcão e ele servir-me o tipo do bar, não, é o quê? E eu dizia, é um brain. Brain era uma cena com vodka, e depois deitavas um pinguinho de carro-lampa aí, depois eu ficava assim uma cena tipo o cérebro a boiar, e eu sabia isso tudo, e eu disse que jockey metia músicas para mim, tempos áureos, é o que eu tenho para te dizer. Muito bom. Tu dizias ainda agora que não ligas ao dinheiro nesse sentido de usas para teu proveito, no sentido de vais viajar, aproveitas, tentas aproveitar a vida. Quando eu falei com o Ricardo, o teu marido, de há vários anos, ele disse-me que, de facto, houve uma frase que ele disse que é: nós não juntamos dinheiro, nós vamos viajar. Quando temos assim algum, vamos viajar. E depois começamos a poupar para a próxima viagem. E disse também que isso há de ter muito a ver, ainda que de forma um bocadinho inconsciente, ou não, com a quantidade de gente boa que partiu cedo demais à vossa volta. E tu sentes isto, que a partida, no fundo, dessas pessoas vos fez olhar para a vida de outra forma? Absolutamente, absolutamente. Porque se não tivesse sido isso, possivelmente eu planeava as coisas de forma diferente para nós curtirmos mais tarde. Depois, quando nós estivermos reformados, vamos curtir. Só que eu não sei se lá chego. E a verdade é essa, não sei se lá chego, porque eu conheci pessoas ótimas, cheias de saúde, super desportistas, e que já não estão cá. E outras não estão desportistas e não estão saudáveis, mas que já não estão cá, e cedo demais. Que eram muito novas. 40 e tal, 50 anos. E portanto acho que isso foi super importante na nossa vida, vê-las a adoecer, vê-las a morrer.
Não, espera, espera, para as espera. coisas de outra maneira. É viver, pá, é viver enquanto cá estamos. Ainda estamos sempre a dizer, isto hoje para amanhã tenho um cancro, para lá saber. Um cancro não tem que ser fatal, mas às vezes é, não é? Exato. E ainda para mais é aquela doença que vai aparecendo vezes repetidas na vossa história, e na minha também, sim. Portanto infelizmente. Exatamente, portanto para mim é aproveitar, é viver, não quero estar a pensar no amanhã, se calhar vou-me lixar, de hoje para amanhã preciso de dinheiro e não tenho, logo se vê, se vê. É isso, logo se vê. Eu acho que o logo se vê é uma boa expressão para termos do nosso lado na nossa vida. Olha, uma dessas pessoas é o Pedro Rolo Duarte, não é? É um bocadinho incontornável aqui. A imagem que eu tenho do Pedro Rolo Duarte é no sítio onde era a redação do DNA, no Diário de Notícias, porque eu estagiei no Diário de Notícias em 1999. E o que eu me lembro, eu estagiei na secção de Sociedade, com o João Céu e Silva e a Leonor Figueiredo, que ainda hoje adoro e que foi a minha coordenadora de estágio, e eu olhava, miúda, não é? Tinha 18 anos na altura, e eu olhava para o vosso cantinho, portanto o DN era um open space, mas o sítio do DNA era um cubículozinho, tinha um vidro, ou seja, era tapado, era como se fosse um gabinete. E era realmente muito pequeno para tanta gente que estava lá dentro. Mas eu olhava para aquele cubículo e aquilo era a felicidade daquela redação. Porque tinha um ambiente incrível, porque preparavam trabalhos incríveis. Eu, durante muito tempo, colecionei não sei quantos DNAs, porque eu dizia assim, era isto que eu gostava mesmo de fazer. Tu estiveste desde o primeiro ao último dia, deste projeto incrível. O que é que guardas desse tempo? Enquanto profissional e não só? Tens tempo? Foi o melhor tempo da minha vida, sem dúvida nenhuma, de tudo, porque foi lá que também conheci o Ricardo, não é? E depois foi lá que tive os primeiros filhos, portanto, quer dizer, acompanhou a minha vida, foram os anos mais importantes, e mesmo antes do Ricardo também foram anos importantíssimos, em que consegui ser louca, depois de ter 8 anos, estar ali meio amarrada, em que consegui algumas loucuras até com tipos mais velhos e tudo. Foi assim um momento, foi super libertador e uma aprendizagem a todos os sentidos. Portanto foi muito mágico, e é incontornável, como tu dizes, é mesmo incontornável. E eu às vezes ouço as pessoas dizerem que não são saudosistas e que gostam de olhar para a frente. Eu, gostando de olhar para a frente, não consigo não ser saudosista, e portanto estou sempre a olhar para aquele momento. É a nossa estrutura, não é? Como se de repente quebrassem ali os pilares da nossa casa. Exatamente, e este são pilares mesmo, são pilares e já é o primeiro andar, não é? É muita coisa. E portanto volto a esse momento muitas vezes, e é assim uma espécie de endeusamento desse período, de facto. Claro que nós depois nas memórias somos um bocadinho traiçoeiros, porque claro que houve coisas, que terá havido coisas que não foram tão boas. Imenso, por exemplo, trabalhávamos imenso, sim, mas eu não consigo lembrar-me, se estivesse aqui a fazer um esforço de coisas más, não consigo, sabes? Não, era sim, tão... porque as boas foram tantas que sobrepõem sempre, sim, não é? Foi mesmo muito, muito especial. Foi lá que conheceste o Ricardo, vocês estão juntos há muitos anos, já há 20... Faz 22 de casados. Sim, depois ainda temos mais 2 anos de namoro, um ano e meio. Portanto, 24 anos, não é? Exatamente. E vocês, não sei, eu quando olho para vocês parece mesmo a panelinha e a tampa, não é? Como se costuma dizer, a tampa e o tacho um do outro. Como é que tem sido, não é? Crescer, porque já são muitos anos, não é? Crescer um ao lado do outro, não é? E apesar de serem pessoas diferentes, também já em vários textos acabas por dizer isso, que são pessoas diferentes. Eu acho piada que tu às vezes até dizes que ele é assim muito zen, mas que tem mau feitio, às vezes. E do género, vão acabar as férias, ele vai voltar a ter aquele mau feitio. Mas vocês nota-se que claramente se dão muito bem, não é? Como é que tem sido este caminho, não é? A dois aqui, pronto. Olha, tem sido muito melhor do que eu alguma vez supus. Eu, quando casei, não foi para sempre, de todo, e avisei-o em longas conversas que não ia ser para sempre, íamos casar, íamos separar e pronto, era a vida.
E eu estava convicta disto, absolutamente. Se me dissessem que eu ia estar casada há 22 anos e junta com a mesma pessoa 24, eu ria-me assim até de doer a barriga, porque não acreditava nada nisso. Portanto, tive imensa sorte, porque ele é mesmo uma pessoa muito especial, mesmo. Tem uma enorme paciência para maturar. Eu também tenho alguma paciência para aturar, porque ele já foi mais fixe, agora está sempre muito estressado. E é preciso sempre paciência de um lado ao outro, sim, senão sim, também sim, coisa não é se dá. verdade. Mas pronto, eu sou mais caótica, tenho as minhas particularidades, porque sou gaja também. Exato. Digam que disserem, nós somos pessoas com muitas particularidades. Complexas, vamos dizer assim. Mas ele tem sido um caminho espetacular. Já tivemos os nossos momentos difíceis, mesmo muito difíceis. E há aqueles momentos, eu acho que o que é giro nisto, e agora à luz destes anos todos para trás perceber, é que já houve momentos em que eu duvidei, não é? Aquela coisa do estás farta daquela pessoa porque ela te está a irritar e aquilo não está a correr bem, ou por qualquer outra coisa, ou porque tu estás numa onda e a outra está noutra, mas depois eu acho que tens que deixar esperar, tens que saber esperar, não sei que a coisa seja dramática, mas esta coisa de deixar esperar que esta maré má passe, ou que esta nuvem negra se vá embora, porque vão existir, é impossível que não existam. É claro. Esperar um bocadinho e de repente descubro que estou outra vez apaixonada por ele, sabes? Estou outra vez, é tão giro isso, é mesmo muito especial, de repente olhar para ele e pensar assim, não te trocava este gajo por nada, mas há uns tempos já o trocava de certeza, por outro qualquer. Portanto, aí pensas, valeu a pena esperar e ter sido paciente numa outra fase, não é? Acho que é muito importante. O Arnaldo Jabor tem um texto que eu acho maravilhoso, que é a maneira de estarmos casados com a mesma pessoa, termos um casamento de sucesso, é separar-nos da pessoa muitas vezes e na cabeça. Exatamente. A nossa cabeça, podemos ser felizes só com a imaginação. Exato. Podemos imaginar coisas, mudar de casa. Ele dizia, nós mudamos de casa, mudou de penteado, foi ao ginásio, emagreceu, comprou uma roupa. Todas essas coisas que nós vamos pontuando na nossa vida e as pessoas estão a dizer, vocês estão sempre a inventar. Tem que ser, já tirámos a carta de barco juntos, já tirámos agora a de moto. Exatamente. E temos que nos reinventar, porque senão é uma seca, não é? É. Exato, percebo. É muito isso. Tu também, não é? Tu também estás há muito tempo. Há mais, não é? Nós namoramos há 23 anos. Depois casámos mais tarde, mas pronto. Começaram a namorar com quantos anos? Eu tinha 18 e ele 19. Meu filho está a namorar desde os 13, já vão há 8 anos, portanto não sei se não vai ser um desses. Exato, é capaz, é bem capaz que seja. É uma vida, caraças. Eu achei engraçado porque eu perguntei ao Ricardo se vocês de início se queriam ter, imagina, se queriam já ter estes 4 filhos que têm. E ele disse uma coisa muito engraçada que foi, não, eles foram acontecendo uns a seguir aos outros. Mas dizendo que de facto cada um que nascia era uma experiência muito enriquecedora e que depois e que até chegaram a pensar em ter o 5º filho, mas depois que a vida não permitiu. Como é que foi isso? Foi mesmo assim do género? Olha, foram... Sim, eu acho que sim. Acho que depois nos tornámos um bocado viciados naquele amor renovado, sabes? Eu acho que uma das coisas também porque é viciante, não é? É viciante. Chega um filho e nós... Porque aquilo é tão bom, não é? E depois, ainda por cima, é um elemento que baralha e torna a dar, não é? Nós tens que baralhar os sentimentos todos dentro da casa, cada um tem que conhecer o seu lugar. Todos diferentes. É tão giro. Quando nasce tu começas a recolocar tudo, o jogo, e portanto aquilo depois acaba por ser viciante. É como quando fazes voluntariado e não consegues parar, aqui é amor, o amor é viciante, e amor puxa amor, e portanto acabámos por nos viciar um bocado nisso, e portanto quando o Mateus começou a crescer um bocadinho mais, sentíamos um bocado essa vontade. Porque era o último bebê. Era o último bebê. E custa-me imenso. Ainda hoje, antes de ir para aqui, fui levá-lo à escola e tínhamos de mão dada. E eu já uma vez escrevi sobre isto, mas hoje senti outra vez, porque eu tenho ido com ele de moto, porque ele pede para ir de moto. Desde que fez os 7 anos pode. E é uma distância curta e vamos. E hoje não fui de moto porque o Ricardo é que levou a moto, então fui a pé. E tinha aquela mãozinha na minha e estava a pensar, isto não tarda vai acabar, porque eu não vou dar a mão ao Manel, não é? Ao Martim, não faz sentido. Já não querem. Não, quer dizer, se calhar já nem a Madalena quer a mãozinha. Não, nem a Madalena. Pois, exato. E portanto, estava a sentir a mão dele, estava a pensar, caneca, eu não posso vir mais de moto, eu tenho que vir de vir a pé, porque esta mãozinha vai deixar estar aqui. E estava a mexer-lhe na mão, e estava aqui assim já com um engulho. Sim, porque de facto vai fazer falta, faz-me falta os pequeninos. É muito bom, é mesmo bom. E foi muito difícil meter na cabeça
que não ia passar mais por isso. Foi um processo que também foi trabalhado em terapia, porque tantas vezes, não é? Eu adorei estar grávida, adorei ter bebés, adoro recém-nascidos, e de repente senti-me um bocadinho esvaziada de agora mim, isto vai acabar. não é? Porque eu não sou só mãe, faço imensas coisas, não me preenche nada ser só mãe, mas é um elemento importantíssimo na minha vida, e portanto eu tive que trabalhar isso, porque por mim eu acho que procriava até aos 89, mas por outro lado agora acho que era uma loucura, estou cansada disto, estou cansada e já nem acho graça aos miúdos. Depois a gente olha para a realidade e eles crescem e pensa assim, não, ainda bem que ficaste sossegadinha, sim, não é? Sim, ele agora já está tão autónomo, Manel fica com ele, fica com os outros, nós somos para a nossa vida, isso é espetacular. Isso é agora tínhamos um bebê, pois não. é isso, a verdade é essa. Tu dizes, já disseste algumas vezes também que os teus filhos te ajudaram a curar de muito mau feitio e muitas neuras. Sim. Tu sentes que eles te melhoraram enquanto pessoa nesse sentido? Sim, eu acho que sim, e sobretudo porque foram muitos, não é? E portanto não tinha tempo. Andava sempre ocupada com eles e portanto eu acho que o facto de teres filhos descentra de ti próprio, não é? Tu deixas de ser o centro, há outros centros e no meu caso havia vários, não é? Portanto acabei por ser um bocadinho menos, ter menos tempo para isso, se bem que eu também acho que quando disse isso ainda não tinha passado pelo verdadeiro tormento de ir ao tapete. E, portanto, também acho que desvalorizava um bocadinho a questão da saúde mental, no sentido, eu não tenho tempo para essas coisas das neuras. Pois. E depois um dia, eu adoro, porque a minha vida tem mostrado que sempre que eu cuspo o ar, cai-me em cima. Sempre! Sim. E, portanto, tinha essa mania, tinha um bocadinho essa... eu não tenho tempo para essas coisas. Depois... Está bem, mas essas coisas têm tempo para ti. Exatamente, e depois tu tens que ter tempo para elas. E depois tens obrigam-te tempo para a parar elas. e a ter tempo, porque não há volta a dar. Não há. Tu fazes muitas coisas ao mesmo tempo. O teu filho Manel, com quem eu também falei, ele disse uma coisa muito gira, que eu perguntei qual era a tua principal mania. Ele diz, a mania da mãe é estar sempre a fazer muitas coisas e estar sempre a ter novas ideias. E depois... O que é que acontece? Que há ideias que ela não dá continuidade porque não tem tempo, porque está sempre a ter novas ideias. Tu sentes mesmo que é assim, a tua cabeça está sempre a carburar. Quer dizer, nós vemos que tens imensos projetos, além do blog, que já é o teu amigo confidente desde há tantos anos, não é? Há o clube de leitura, as histórias, os livros... N coisas, não é? Tu estás sempre a carburar. Eu chateia-me fazer sempre a mesma coisa. Eu acho que é por isso que ainda não me meti a escrever, já me meti, mas estou sempre a parar, um romance, porque eu acho que eu não sei se consigo fazer uma coisa que dure tanto tempo. Eu dizia isso para a maratona, dizia, impossível, eu não vou conseguir fazer nunca uma coisa que demora tanto tempo, eu nunca fiz durante 4 horas a mesma coisa, porque eu fiquei um bocadinho, vou beber um café, fico vou fazer outra coisa. E já consegui, portanto, há esperança, só que isto é um ano, são muitos meses, não sei se vai dar. Portanto, é isso, eu gosto de inventar coisas diferentes para estar sempre a fazer coisas diferentes, e adoro inícios e portanto adoro começos, e depois o continuar começa-me a aborrecer, tipo, está bem, pronto, já fiz, vamos a outra. O Manel disse que a mãe gosta tanto de inícios que um dos cheiros preferidos é o cheiro a novo. Mas verdade, foi, ele disse, que giro. É verdade, é mesmo verdade, eu gosto muito de início, e ele é igualzinho. Sim, se calhar por isso ter isto tão presente também. Ele é muito, muito parecido e também vai deixando, e às vezes eu já noto que ele também vai deixando coisas para trás porque está sempre a inventar coisas novas, é igual. Mas adoro inícios e, por exemplo, houve aqui uma altura em que eu estava tipo desesperada porque estou a viver na mesma casa há imenso tempo e apetecia-me imenso mudar de casa, mas quer dizer, para mudar de casa para uma maior tenho que vender um rim e pode-me fazer falta no futuro. E se calhar ainda há uma série de viagens aí pelo meio que queres fazer, não é? Portanto, vamos ficando, mas adoro, é o que eu gosto mais, é de inícios, inventar. Olha, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Uma última pergunta que eu gosto sempre de terminar as nossas conversas por fazer, que é, quando hoje em dia tu te olhas ao espelho, que mulher é que encontras? Seguramente uma mulher melhor do que, sei lá, há 10 anos, mais segura, sem dúvida, terapia, muito bom. Sim, conselho também.
mais segura, mais consciente daquilo em que sou boa e daquilo em que não sou boa, daquilo que eu quero e daquilo que eu definitivamente não quero, mais capaz de dizer que não, mais consciente. Eu acho que é isso, do que é que quero e daquilo que não quero. E isso é muito importante. E acho que nós passamos muito tempo da nossa vida muito aflitos, sem saber muito bem o que é que queremos, o que é que não queremos, nesta procura, nesta busca. E eu acho que não, acho que já encontrei e está tudo bem, estou tranquila. E é ótimo quando se chega aí, não é? Mesmo. Olha, Sónia, tens aí um presente ao teu lado, aí uma caixinha. Mas tem tudo, não é? Tem tudo. Tratas-me mesmo bem. Uma caixinha da Corinne de Farm. Está aí bem tantas coisas. recheadinha. Olha, tantas coisas boas. Já tens aí coisas para o verão também. Maravilha. Uns leites solares. Olha, obrigada. Pronto, coisas para crescidos e também mais para as crianças. Muito bem, obrigada. Isto é completo. Posso ler-te aqui uma história pequenina? Tu gostas tanto de histórias? Então, era uma vez uma menina que, por causa de um golfinho muito famoso, nasceu Sónia em vez de Filipa. Cresceu em Lisboa, numa casa com muito verde e animais. E talvez por isso o seu coração se divida entre o campo e a cidade. Para desempatar, um dia ainda vai viver em frente ao mar, num cenário idílico tipo anúncio de perfume. Quem sabe ainda lhe calha o David Gandhi como vizinho, o que será um aborrecimento. Vive muito intensamente o presente, num ritmo acelerado que é imposto pelas próprias ideias, mas não deixa de sonhar com a reforma. A altura em que vai ter uma casa enorme, daquelas onde a Cocó não se importava de morar, e reunir lá a família toda, noras, genros, todos numa mesa grande, muito provavelmente a comer fondue e a contar histórias de pessoas. Adorei, obrigada. Olha, obrigada por este bocadinho. Olha, foi a melhor entrevista que me fizeram, tenho que dizer isto obrigada. publicamente. Adorei, gostei muito. Muito Obrigada. Obrigada, Sónia.